De preparatório, a gente continua falando aí sobre o período joanino, né? Ou seja, o período que Dom João esteve aqui governando o Brasil. E hoje a gente está falando sobre algumas guerras no período de Dom João aí. Quando Dom João se instala aqui no Rio de Janeiro, né, que a gente sabe que durante muito tempo a capital do Brasil foi o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro também durante muito tempo foi a sede do Império Português, né? Durante todo o tempo que Dom João permaneceu no Brasil, o Rio de Janeiro passa a ser a sede do Império Português aí. Nesse período ele vai decretar guerra à França, né? Porque Napoleão Bonaparte invadiu lá o território português, então ele também declara inimigo da França. E ele vai conquistar um território francês chamado de Guiana Francesa. E ele fica nesse território até 1817. E aí a Guiana vai ser devolvida, né? Em 1821, ele vai incorporar no nosso território, ou seja, vai fazer parte do território brasileiro, a província Cisplatina. Província, já falei para você, é como se a gente chamasse os estados hoje, né? Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo. A gente não falava assim, a gente falava província do Rio de Janeiro, província de São Paulo. Então, ele vai incorporar no território brasileiro a província Cisplatina, o Estado Cisplatino. Até que esse estado cisplatino, essa província cisplatina, vai conseguir o apoio da Argentina e vai se libertar do Brasil, vai ficar independente. Essa província cisplatina hoje ela se chama Uruguai, tá? Então é um país chamado Uruguai. Então se o Uruguai não tivesse, a província cisplatina não tivesse conseguido, né, a sua independência, hoje o território do Uruguai seria nosso também. Em 1808, também vai declarar guerra aos botocudos, né, aos índios aí, ampliando a violência contra os índios. Estão declarando guerra aos índios, os índios não aceitam ser dominados, né, gente? O território é deles, são os nativos da terra, né? Não querem ser feitos de escravos, né? Então vai declarar guerra aos botocudos. Então a gente percebe que durante o período que Dom João esteve aqui, foi um período bem conturbado. E uma das coisas que vai acontecer é a Revolução Pernambucana, tá? Que, como o nome já diz, essa revolução acontece em Pernambuco. Ela tem um caráter separatista, tá? De se separar de Portugal aí mesmo, tá? Um dos motivos, monopólio dos portugueses no comércio. Então, os brasileiros queriam participar ativamente do comércio. Mas quem é que tinha essa possibilidade? Quem tinha esse privilégio? Eram os portugueses. E os brasileiros não achavam isso justo, o que não era realmente, né? Os altos preços dos alimentos ficaram extremamente caros e isso vai fazendo com que a população se alimente pior, porque se os alimentos estão muito altos, né, e o salário está baixo, então essa condição de vida dos brasileiros ela está piorando aí, e os altos impostos a serem pagos também. Eles querem independência, já falei para vocês no início que foi uma revolução separatista, então eles querem se separar de Portugal e querem declarar no Brasil uma república e elaborar uma constituição para o Brasil, tá? Eles vão dominar a cidade de Recife durante 2 meses, mas o governo federal vai conseguir expulsá-los e tomar o poder novamente. E aquilo que a gente já falou, né? O desfecho é sempre o mesmo, né? A oposição é perseguida, a oposição é presa e alguns líderes são mortos, ou às vezes todos os líderes, né, das revoluções são mortos para servir de exemplo para os demais aí.